Boa tarde a todas e a todos. Desejo que seja bem proveitoso o segundo encontro, né, do nosso ciclo. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir a maravilhosa da Luísa, grande pesquisadora. E isso que o Rodrigo trouxe é muito importante, né? Porque apesar de é um tema atual, não é um tema novo, mas é o que tem se debatido muito, que a questão das relações raciais e do racismo, ela sempre ocupou um não lugar, né, nos estudos criminológicos, e muitos outros estudos, inclusive os estudos da segurança pública. Então, pensar em trazer também para uma centralidade, onde a gente não pense só um recorte, mas, de fato, um atravessamento que também contorna muitas das relações sociais e políticas, é muito importante. Acho que a Luísa vai nos brindar aí com boas reflexões. Luli, então, eu vou passar a sua apresentação, e aí qualquer vai me avisando e vai me dizendo também quando tu quer que eu vá passando para o próximo. Perfeito. Vamos ver se está aparecendo aí. Qualquer coisa, se vocês não me escutarem bem também, vão me avisando, tá? Principalmente tu, tá? Eu queria dar boa tarde a todos e todas e agradecer a presença de todos vocês aqui e esse espaço do GPESC, né, para a gente conseguir discutir sobre essa temática e todos esses outros encontros que estão tendo, né, e que vão ter, de temáticas tão importantes e tão caras também, né, para a gente dentro do Brasil. Bom, mas para quem não me conhece, o Rodrigo já me apresentou um pouco, né? Eu me chamo Luísa Dutra, eu fui orientanda, né, no mestrado, como o Rodrigo falou, ele que me orientou. Eu pesquisei, então, as representações sociais acerca da racialização da abordagem policial da Brigada Militar em Porto Alegre, como forma de entendimento das relações sociais entre os atores desse campo de atuação na polícia comunidade. Hoje eu estou orientando, então, do Rodrigo também, como ele disse, no TCC em Direito, né, onde eu estou estudando o policiamento preditivo e a racialização do fazer policial, né? Então, né, no TCC eu vou trazer esse debate todo sobre o tema do policiamento preditivo nos Estados Unidos, um local onde isso já vem sendo estudado e debatido há uns bons anos, e que também é uma sociedade racializada como o Brasil, então eles têm aproximações, né, entre os Estados Unidos e o Brasil, e eu vou tentando ver quais os poucos estudos estão sendo realizados no Brasil, como é que isso vai sendo mapeado, essa temática aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, por que eu estou fazendo, né, e dizendo tudo isso? Para explicar que o meu campo de estudo é na área de aproximações e convergências da sociologia da violência e dos estudos sobre relações raciais no Brasil. Agora também com um olhar mais cuidadoso sobre os debates acerca da branquitude, né, que é um tema que eu estou entrando ao longo da minha inserção nesse campo. Então, estando inserida nessa área, eu acabei, junto com o Rodrigo, me inserindo nessa pesquisa que ele falou para vocês, que hoje eu vou apresentar aqui, que foi realizada em mais de uma unidade da Federação do Brasil, com a temática do que está aí na tela, que é policiamento e relações raciais, um estudo comparado sobre as formas contemporâneas de controle do crime, né? Mas antes de começar, então, a entrar nessa pesquisa e na apresentação mesmo, eu acho que é importante salientar, como salientou a Michelle e o Rodrigo, o quanto essa temática da relação da polícia com a sociedade civil atravessada e colocando em foco esse marcador social de raça, ele entra e está no holofote hoje das mídias e debates atuais a partir da morte, né, e do assassinato em 25 de maio do George Floyd nos Estados Unidos, e nessa grande movimentação em vários espaços do mundo de reivindicações do movimento antirracista contra a violência policial e essas desigualdades sociais que essa violência vai aprofundando, né? No Brasil, então, não poderia ser diferente, já que a violência policial, segundo os cálculos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é 5 vezes maior do que nos Estados Unidos. E aqui também a gente já vai ficando atento a essa violência policial, esses assassinatos, né? Vez que teve, por exemplo, a morte do João Pedro, que foi um menino de 14 anos, negro, morto no Rio de Janeiro, dentro da sua casa, a partir de uma ação da polícia, né? Mas, claro, é um debate que já vem sendo traçado e colocado em xeque pelo movimento negro também aqui no Brasil. Enfim, o debate ele está aí, ele está precisando ser feito, e esses dados aqui dessa pesquisa, porventura, vão poder elucidar um pouco esse tema, os atravessamentos, né, e os pilares que sustentam esses atos, bem como trazer algumas hipóteses sobre como pensar a violência policial e o papel da polícia no Brasil. Mi, pode passar para o slide 2, por favor? Obrigada.
Então, para constar esse relatório de pesquisa, ele foi enviado já para o CNPq, da pesquisa que eu vou apresentar, mas a ideia é tentar fazer um lançamento dos dados dessa pesquisa oficial em agosto, num evento online, em parceria com o INEAC. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma prévia do que foi feito, né, desses dados, aprofundando mais mesmo a coleta aqui do Rio Grande do Sul, para tentar trazer um pouco para vocês, né, desses debates, mas sem dar um spoiler do que vai ser lançado em agosto. Então, a pesquisa em si, ela teve coordenação da professora Jaqueline. A Luli, às vezes, ela está com a internet estável, então ela mencionou que, às vezes, poderia dar uma travadinha. Vamos ver se volta. Vou começar a falar da pesquisa. Tá. Me dá só um minutinho aqui, para eu ver se o Wi-Fi voltou. Beleza. Vamos, se quiserem, falando sobre a vida de vocês, como é que tá? É melhor. Oi? Posso tocar? Pode. Tá, tu bota ali o slide o segundo, por favor, Mia. Ele já tá, não tá aparecendo? Foi, perfeito, obrigada. Então, assim, vai me avisando se cair de novo, tá? Por favor. Fechou? Fechou. Tá. Então, o relatório da pesquisa ele foi enviado já para o CNPq, como eu estava dizendo, mas a ideia é tentar fazer um lançamento depois, em agosto, num evento online, em parceria com o INEAC. Então, aqui eu vou lançar uma prévia do que foi feito dos dados, aprofundando mais do Rio Grande do Sul, para não dar um spoiler do que vai ser, né, lançado depois em agosto, tá? Então, a pesquisa em si, ela teve coordenação, como o Rodrigo já falou, mas vamos retomar de novo, da professora Jaqueline Signoretto, né, que também é coordenadora do GEVAC, que é um grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos lá de São Carlos de São Paulo, né? Ela se destinou, então, à pesquisa a investigar o modelo de policiamento ostensivo em 4 unidades da federação, como o Rodrigo também já falou para a gente, que é São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais, tá? A partir dos efeitos, então, da atuação do policiamento ostensivo, né, nos grupos raciais. Foi um projeto apresentado, a chamada do CNPq 1 de 2016, mais especificamente foi em fevereiro de 2016, tá? É importante dizer que na fase de aprovação do projeto foi realizado um corte no orçamento da ordem de metade dos recursos previstos para o custeio desse projeto e dessa pesquisa. Então, o que aconteceu? Foi uma pesquisa que a gente precisou muito tocar por vontade própria, né, por vontade dos mestrandos, dos doutorandos e dos próprios coordenadores, porque o recurso estava curto e foi curto durante a pesquisa inteira, né? Participaram da pesquisa, então, o GPESC, aqui pelo Rio Grande do Sul, na coordenação do Rodrigo, a UNB na figura da ID Caruso, né? A Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, na figura do Eduardo Batistucci e do Felipe Zilli, e aí o GEVAC, né, na figura da Jaqueline Signoretto, lá em São Carlos, em São Paulo. Ainda todos os estados contaram com um grupo de mestrandos e doutorandos que auxiliaram muitas vezes na linha de frente desse processo todo da pesquisa, tá? Bem, então, como eu já disse, a pesquisa foi proposta para investigar o modelo de policiamento chamado de ostensivo e suas relações com a seletividade da ação policial com base em atributos raciais dos suspeitos dos crimes, usando, né, dados quantitativos sobre prisões em flagrantes e mortes em decorrência da ação policial e dados qualitativos de outro lado, tá? Oriundos da observação de campo e do discurso de policiais sobre essa prática, tá? O modelo de policiamento ostensivo, só para constar, né, é aquele exercido pelos policiais militares, baseado em um conjunto de operações que vão visar policiar espaços públicos, principalmente mediante rondas, né, e o atendimento das chamadas. Esse policiamento está orientado pela identificação, então, de atitudes suspeitas, né, das abordagens e das revistas pessoais, principalmente nos espaços de ruas, né, e espaços de grande circulação pública, tá? Pode passar-me para o slide 3, por favor. Muito obrigada.
Tá, e por qual motivo, então, essa temática, né, seria importante para a gente, né? Porque existe, então, a partir desse levantamento bibliográfico feito para a Jaqueline para fazer o projeto para essa pesquisa, foi identificada uma lacuna nos estudos de violência que colocam como foco central as relações raciais no Brasil, né? Os chamados efeitos do racismo sobre a violência. E a necessidade, então, existiu de conhecer melhor as narrativas a respeito da relação entre racismo e violência, tá? Bem como as propostas surgidas no debate público por reformas e ações no campo de justiça criminal e segurança pública, né? Ainda com base nesse levantamento bibliográfico feito, se concluiu que os estudos sobre mulheres, crianças, adolescentes e jovens adultos foram mais frequentes do que os estudos sobre diferenças raciais dentro do Brasil. De fato, identificou-se, então, poucos estudos que tematizam especificamente o perfil da população negra que é vítima ou acusada de crimes, tá? As desigualdades raciais no processamento dos conflitos criminais, o associativismo antirracista e as formas da denúncia do racismo institucional na segurança pública. E a proposição de políticas que vão promover a igualdade racial ou se propõem a promover a igualdade racial no direito à segurança. Pode passar, Ami, por favor. O objetivo, então, foi o de investigar, como eu já foi dito, as relações entre o policiamento e as relações raciais, com foco no policiamento ostensivo e suas práticas típicas em relação à produção da desigualdade racial na segurança pública e no controle do crime, né? E com esses dados quanti e quali, né, se a gente olhar para eles juntos, a gente consegue traçar um panorama muito melhor sobre a situação desse policiamento, né? A vez que tu vai conseguir o quê? Comparar e analisar se os discursos e dados estão de acordo um com o outro ou se existe uma discrepância entre os dois, né? E por quais motivos isso vai ocorrer. Pode passar, por favor, Mia? A hipótese, então, obrigada. A hipótese, então, é de haver, né, um viés racial na produção da segurança pública no Brasil, não necessariamente nas opiniões dos policiais, né, mas no próprio desenho das práticas de policiamento que enfocam certos tipos sociais racializados, certas práticas delitivas e certas espacialidades, né, cujos efeitos são a produção da desigualdade racial nos resultados do policiamento, em especial nas prisões em flagrante e nas mortes, né, da atuação dos policiais. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí a gente entra, então, rapidamente num debate mais teórico, né, que circunscreveu essa caminhada da pesquisa, a ida ao campo, a volta do campo, né, para um debate teórico de novo, e todo esse desenho do estudo. A pesquisa, então, ela teve como escopo teórico central, se é assim que eu posso chamar, porque, enfim, foi feito um estado da arte dos estudos sobre policiamento no Brasil e das relações raciais, né? Mas teve essa parte central, que é o chamado processo de suspeição criminal, né? Que vai, então, dialogando com a teoria da sujeição criminal elaborada pelo Mice, que também combina de modo sofisticado elementos da sociologia da acusação do Becker, com a teoria da subjetivação do Foucault, e uma análise precisa das particularidades do caso brasileiro, que é uma sociedade que se forma, como a gente sabe, a partir de uma estrutura hierárquica baseada na escravização negra, e que vai incorporando, né, de modo conflitivo, valores individualistas e igualitários, né? Então, vai ser tipo um entendimento e estudo do processo de racialização do corpo criminoso nos processos específicos de sujeição criminal. Mi, por favor, pode passar. Obrigada. E aí, então, quais são os debates centrais trazidos nessa pesquisa, tá? Vou tentar passar mais rápido essa parte, apesar dela ser importante, eu sei que ela é um pouco mais chata, assim, né, pra gente. Mas, enfim, vamos lá. O primeiro a destacar, então, ele é sobre cor, raça, racismo, racialização e relações raciais, tá? Mesmo existindo essa lacuna nos estudos de violência e relações raciais, principalmente se tratando da ação da polícia, os estudos dessas temáticas, né, mesmo que ainda poucos, entre aspas, assim, eles existem, nem que seja dos conceitos separadamente analisados, tá? Bom, a raça entra em destaque principalmente a partir das teorias racistas do século XIX, inclusive com o fim da escravidão no Brasil, né, e numa necessidade social de uma cientificidade da hierarquização das raças. Lembrando sempre que raça é um conceito que foi criado, né, bem como essa diferença de raças,
pelo próprio branco, né, que até hoje, em diversos espaços, não se sente como possuindo uma raça, né? Porque se a gente for olhar, a raça é entendida como só pertencente à população negra, e aí a gente nota a necessidade de começar a trabalhar com a ideia de branquitude. Enfim, né? Dentro desses debates, a gente também vai encontrar os estudos sobre racismo institucional, né? E o racismo institucional na atuação da polícia, que é um tema que começa a se proliferar nos anos 2000 e tem produzido material empírico para pôr em relevo a análise das relações raciais como elemento importante na compreensão dos fenômenos violentos, das formas de administração da violência e dos mecanismos de seletividade na atuação da polícia e no sistema policial, sistema penal no Brasil contemporâneo. E, por fim, a racialização como um sistema de dominação que produz a diferença como desigualdade. Pode passar, por favor. Aí, nos debates, então, sobre sociologia da violência, obrigada, Mi, e relações raciais no Brasil, a gente tem a sociologia da violência como um campo de estudos sobre conflitos e conflitualidade, né, segundo o Adorno e o César Barreira, e a gente também tem um campo de conflitualidade violenta, né, que é muito puxado pelo José Vicente lá na URGS. A gente tem os estudos demonstrando a invisibilidade da questão racial no campo da segurança, e a gente tem também uns estudos mostrando o maior espaço para se estudar e para um campo de debate sobre mulheres, crianças e adolescentes, mas sem aqui a gente querer, né, botar em disputa em quais estudos merecem mais atenção ou não, mas mostrando um diagnóstico. Pode passar, Mi, por favor. Obrigada. E ainda, né, nesses mesmos debates, a gente tem alguns autores, como está ali no slide que a Mi botou aí para a gente, que vão se debruçar, sim, sobre a racialização do corpo do criminoso e os processos de filtragem racial na seleção policial de suspeitos. Né? É importante destacar no campo da criminologia o trabalho da Flausina, que eu acho que muitos de vocês que são do GPS aqui já conhecem, né? E que vai debater o sistema de justiça e a questão racial no Brasil. Pode tacar a ficha aí para mim. Valeu. E agora, entrando finalmente na pesquisa empírica, a gente tem a coleta de estudos federal. Pode passar, por favor. No Rio Grande do Sul, finalmente, o campo. Quem já viu eu apresentando a minha dissertação vai ouvir um pouco repetido, tá? Mas vamos lá. No Rio Grande do Sul, ela é a parte da pesquisa que eu vou dar um pouco mais de atenção, né? E as coletas de dados, então, foram feitas pela minha dissertação de mestrado. Então, é quase como se o campo para a dissertação e para essa pesquisa fosse o mesmo campo que fosse aproveitado para os dois lados, né? Aqui foram realizadas, então, entrevistas semi-estruturadas com 12 oficiais da Brigada Militar, como forma de traçar uma análise das representações sociais sobre a atuação da instituição da Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul, tendo como centro guiador do trabalho os debates sobre policiamento excessivo e essa questão da racialização, né? Então, vai ser um olhar voltado para o quê? Para os valores e para as crenças da instituição da Brigada Militar aqui como formadora dessa atuação da polícia e esse entendimento do policial militar sobre o que é o policiamento, sobre se o marcador raça ele é um influenciador dentro do policiamento ou não. Também foi apresentado aqui na pesquisa, que é importante trazer, um histórico da Brigada Militar, né? Já que pelo próprio nome a gente vê que a Brigada ela apresenta características próprias do nosso Estado. E por fim, então, buscou-se a coleta dos dados quantitativos aqui também em relação à letalidade e à prisão em flagrante, letalidade policial. Pode passar a mim, por favor. Muito obrigada. Então, alguns questionamentos que guiaram, então, o nosso campo aqui foram o quanto as representações sociais e o imaginário social que vão perpassar pelas dinâmicas de interação com dessa questão da polícia e da comunidade são construídas e sofrem influência dos diferentes marcadores sociais. E que perspectiva do social, então, vai interferir diretamente na elaboração das representações sociais em relação à dinâmica do policial com a comunidade e vice-versa. Pode passar, por favor, também. Mais uma, então, é o quanto as representações sociais e o imaginário social que vão perpassar por essa interação, né, são construídas e sofrem influência do marcador social raça e da racialização. Pode passar, por favor, Mi. E aí a gente chega nos dados quantitativos, que, como vocês estão vendo na tela, é um total de nada. Nada. A gente não tem acesso aos dados, eles não existem.
né? Então, assim, os dados quantitativos, né, a investida de entrada nesse campo, ela não foi de uma forma cômoda, tá? Seja pelas barreiras institucionais de acesso aos dados, seja pela própria falta de tabulação dos dados pela Brigada ou pela Secretaria de Segurança, Observatório de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, os dados da letalidade policial e de prisão em flagrante que a gente tentou ir atrás, né, a partir de uma categorização de raça, faixa etária, tipo de crime, unidade de policiamento envolvido, enfim, não deram em nada, tá? A gente foi tentar buscar o acesso, depois de várias negativas, através da lei do acesso à informação, que a gente sabe que tem, né? Demandando, então, através do site da Central do Cidadão, realizando os pedidos de informação, então. E aí, o total, foram realizados 5 pedidos, tá? No site, e as respostas foram que, ou os pedidos não tinham as especificidades necessárias, e daí a gente fazia novos pedidos com as especificidades, e aí, no fim, nos mandaram umas tabelas que não tinham todos os dados que a gente precisava e que tu não tinha como criar gráficos com essas tabelas disponibilizadas. Então, no Rio Grande do Sul, não existem os dados quantitativos, tá? Na reunião feita com o Observatório de Segurança Pública, daqui a Lari sabe e teve contato com eles, a ideia parece que eles vão criar essa tabulação. Então, em algum momento, a gente vai ter essas informações e esses dados, mas para a pesquisa isso não existiu. Pode passar, Ami, por favor. Ah, tá aí já. Não pode deixar sair. Obrigada. Então, os dados quali, né, antes da gente entrar, eu vou rapidamente explicar que a Brigada Militar, então, no Rio Grande do Sul, ela é criada com o intuito de uma hierarquia e de uma disciplina militar, tá? Com uma segurança pública em respeito à ordem e à lei, tá? Mas ela tem uma especificidade aqui, que ela tem uma proteção territorial, um espírito guerreiro combatente da própria história do Rio Grande do Sul, seja pela questão, provavelmente, das fronteiras que existem aqui no nosso estado, tá? A gente trouxe também para tratar e mostrar qual o cenário da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que a gente estava tratando durante a pesquisa, um caso emblemático, inclusive eu, o Rodrigo e a Tite escrevemos sobre, que é o caso do Cristo Redentor, que eu não sei se vocês lembram, mas é uma perseguição policial com bandidos, entre aspas, tá? E aí os bandidos, entre aspas, os bandidos se rendem, botam as mãos na cabeça, se agacham e são executados pela polícia mesmo assim, e os policiais são condecorados pelo governo Sartori, se eu não me engano. E então, mostrando que a atuação da polícia sendo violenta, tá tudo ok. Esse é um pouco do cenário que vem se formando, né, da brigada aqui. Mi, pode passar, por favor? Obrigada. A partir, então, das entrevistas, a gente foi criando categorias de análise para facilitar o olhar desses dados qualitativos. Então, a gente cria violência policial e pobreza, violência policial e racismo, violência policial e legitimidade do agir, e violência policial e direitos, e violência policial e identidade profissional, né? A gente busca traçar, então, também uma reconstrução da história de vida dos policiais, principalmente dos policiais negros, para entender o marcador social raça para dentro e para fora da instituição, né? Como composição da identidade do policial fora da instituição e como sendo uma identidade profissional dentro da instituição. Ainda a reconstrução da história de vida vai trazer as informações sobre a aproximação dos policiais com a Brigada Militar antes mesmo deles serem policiais, né? E qual a ideia deles de entrar na Brigada Policial. Então, é como os próprios policiais enxergavam suas práticas de agir diárias, né? O método, então, foi o bola de neve, que a gente começa com um policial que a gente conhece e ele vai nos indicando para outros policiais, e provavelmente por isso que no Rio Grande do Sul a gente só conseguiu falar com oficiais e não conseguiu falar com soldados, tá? Esse é um ponto importante daqui do Sul. Pode passar, Mi. Valeu. O perfil dos entrevistados aqui do Rio Grande do Sul, então, são 10 homens e 2 mulheres, né? 10 autodeclarados negros e 2 autodeclarados brancos. A idade é entre 34 e 53 anos, e eles são capitães, tenentes, né, e major. Já tinham passado também por diversos locais de trabalho dentro da Brigada Militar, então tinha uma visão muito maior da instituição em si. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, os dados qualitativos vão trazer o quê? Finalmente. A gente tem uma prática policial marcada pelo tirocínio
pela prática de rua e pelo faro do policial, ou seja, o policial tem um dom de identificar possíveis suspeitos, tá? Ele sabe ler as pessoas e ele tem essa experiência de rua que é muito, muito, muito valorizada aqui no estado, tá? E que vai demonstrar, então, que esse peso da farda existe, né? O peso que o policial é um salvador, ele sabe identificar quem ele precisa abordar e a proteção que precisa se dar dentro da sociedade e da ordem, né? Existe uma disputa, né, entre a técnica dada na sala de aula e a prática aprendida na rua pelo policial, e em que, em muitos casos, pelos relatos, ainda se aproxima do entendimento que o trabalho de polícia é confronto, lógica de guerra, e vai carregar um peso enorme do policial que vive numa constância do fazer do trabalho dele, do fazer policial, de medo do próximo conflito, né? Uma necessidade de estar sempre atento, buscando o inimigo, né, da sociedade. Em relação à racialização aqui, existe uma negação muito forte de que a raça é um marcador social que vai guiar a atuação da polícia, tá? Mas existe a apresentação de que a territorialidade, sim, acaba guiando, o que traz uma ideia de pertencimento dos sujeitos em determinados espaços, né? Quais espaços seriam entendidos como pertencentes, por exemplo, à população negra? Qual espaço seria entendido como pertencente a uma população branca, né? Por exemplo, me trouxeram uma fala de que se um negro tivesse no Montserrat, no bairro Montserrat, ele provavelmente seria abordado, né? Porque ele não é pertencente àquele local. Então, ele é visto como uma pessoa fora do seu local. É o combo da racialização, aqui do meu modo de falar, porque é o quê? É a roupa, é o local, é a cooperação do abordado, né? Aquela ideia de quem não deve não teme, é o faro do policial, todo entendimento, então, desses signos que são pertencentes à juventude negra. A raça seria, como eu coloquei no slide, como um influenciador, né? Mas também eu diria que é quase como um condutor principal dessa criação do entendimento de um suspeito nato aqui no Rio Grande do Sul. E, então, por fim, também existe o entendimento de que a sociedade traz o que seria, trazido pelos interlocutores, o que seria como o modo de atuação, o entendimento da sociedade como o que deveria ser a atuação da polícia, né? E essa polícia, então, ela vai sempre buscar uma legitimidade dessa mesma sociedade para guiar o seu modo de atuar. Pode passar, por favor, Min. E aí a gente entra em São Paulo. Os dois próximos slides são São Paulo, tá? Esse 19 e 20, tá? Os dados de São Paulo, eles têm algumas peculiaridades. Primeiro que os dados lá foram coletados entre 2008 e 2019. Por quê? Porque a Jaqueline, lá no GEVAC, ela tem uma grande história, né? De trabalhos dentro da polícia envolvendo esse marcador social raça. Então, ela já vem fazendo campo há muito mais tempo do que a gente, por exemplo, fez aqui no Rio Grande do Sul. Então, o cenário de São Paulo existe um protagonismo cada vez mais da polícia militar no cenário de segurança pública lá. Existe um grande número de mortes ocorrendo, né, de policiais sendo mortos também durante esses anos que ela fez a pesquisa, e que vai acontecer o quê? Também tem um protagonismo muito forte do PCC. E uma ideia da Polícia de São Paulo de que o PCC é um câncer quase da sociedade. Então, a gente tem que combater o crime organizado para conseguir manter uma ordem dentro da sociedade, tá? Ainda, no mais, tem em São Paulo uma tecnificação muito forte do tipo de policiamento feito pela PM de lá, tá? Por exemplo, eles implementaram já o CompStat, que é um tipo de software que é utilizado, de policiamento, que é utilizado em Nova York e que foi implementado em São Paulo. Eles têm essa ideia de que a tecnificação do policiamento lá em São Paulo seria uma forma de neutralidade na forma de agir da polícia, então que não teria nenhum marcador social que influenciaria o agir dela. Por quê? Porque tu tem um mapeamento a partir dessa quantidade grande de dados e tu saberia onde atuar. Em São Paulo foram feitas 25 entrevistas, né? Foram 25 entrevistados, entre eles oficiais e soldados, então a gente já tem essa diferença aqui do Rio Grande do Sul, que só foram feitas por oficiais, né? As entrevistas foram só oficiais que foram ouvidos. E lá, então, para a execução da parte qualitativa da pesquisa, foi realizado um primeiro contato com a diretoria da Polícia Comunitária e Direitos Humanos, da Polícia Militar lá de São Paulo, né? Então, foi falado com o oficial da mais alta patente, que nessa ocasião informou, né, aos pesquisadores lá, que para colaborar com a pesquisa, eles precisariam, os pesquisadores, de um ofício com pedido de acesso aos documentos e entrevistas
diretamente feito ao secretário de Segurança Pública, né? O que eles notaram lá é que o tema de policiamento ostensivo e relações raciais produziu desde o início uma grande tensão evidente entre os interlocutores e da entrada deles dentro dessa instituição, tá? A discussão, então, sobre a realização das entrevistas com os oficiais e os praças só teve lugar após uma discussão sobre os procedimentos de pesquisa e uma série de ponderações colocadas pelos oficiais em relação a como iriam se tratar os dados quantitativos e qualitativos de São Paulo. O que aqui não teve, que para a gente foi uma entrada bem tranquila por aqui, né? Então, os dados qualitativos, Li, acho que tu pode passar. Obrigada. Os dados qualitativos, então, demonstraram em São Paulo uma grande desigualdade racial, né? Mas uma desigualdade racial que não é tema de reflexão dentro da instituição da Polícia Militar de lá, tá? O racismo, ele é entendido pelos policiais como não sendo culpa deles. Então, assim, se existe racismo é porque a sociedade brasileira é racista, não a instituição policial. Eles entendem que existem técnicas que vão ultrapassar as próprias subjetividades dos sujeitos, então eles não questionam muito esses marcadores, mas a Jaqueline e os pesquisadores de São Paulo demonstraram que existe sim um tirocínio policial racializado. Os dados quantitativos de São Paulo são gigantescos, eles conseguiram acessos a vários dados, tá? E eu vou dar só um exemplo daqui. Um dos dados de lá é que existiram 4.086 ocorrências de letalidade policial no estado de São Paulo, né? Distribuídas entre os anos de 2014, e 2019, né? E o que acontece com a análise desses dados, né? É demonstrado uma sobreapresentação de negros detidos em flagrante sobre não negros, numa proporção que chega a 2,9 vezes mais chances de negros serem presos nas capitais e 2,0 no interior em relação aos brancos. Na hora da decisão policial de uso máximo da força, os pardos são racializados, né, porque existe essa categorização de negros e pardos que o IBGE usa e que eles acabaram utilizando em São Paulo, tá? Então, os pardos, eles são racializados e perdem a vida em proporção até 3,15 vezes mais do que os brancos. Isso tudo os dados de São Paulo, quantitativos, acabam mostrando. Pode passar, Ami, por favor. No DF, a gente tem a seguinte questão, né? Os dados, então, eles são coletados entre setembro de 2018 e agosto de 2019, foram feitos só com policiais autodeclarados negros, né, dos oficiais, e também foram feitos grupos locais com praças do Grupo Tático Operacional do DF, tá? A pesquisa quantitativa, ela teve como referência as informações fornecidas pela Polícia Civil do DF entre o período de 2008 e 2018, de flagrantes, prisões e intervenção policial. A prévia desses dados para vocês, que eu vou trazer, enquanto as características das pessoas mortas em decorrência da ação policial, tá? E as informações disponíveis revelaram que 87% dos mortos eram do sexo masculino, sendo que nos demais 13% o sexo da vítima não era informado. E aí, sobre a questão da raça, é muito interessante que no DF, em 84,1% das ocorrências, não existe a informação da raça, né, nesse tipo nesse tipo criminal. Então, aí fica também uma grande lacuna da discussão sobre a raça nesses dados quantitativos que foram oferecidos no DF, né? Talvez demonstrando que ainda existe uma dificuldade de se tratar a raça, que a raça talvez não seja vista como uma importância dentro das polícias e das corporações policiais, ou simplesmente por uma negação, e não querendo, né, a gente tapando os olhos de novo para esse debate. Em relação aos dados qualis no DF, o policiamento ostensivo é visto pelos policiais como uma forma de estar presente e ser visto. Aquele policial da rua combatente também como um inibidor do crime, né? E ele é visto e entendido como um policial eficiente pela efetividade da abordagem policial dele lá no DF. O que é visto também como racializado. Eu vou trazer depois as convergências, né, para vocês. Pode passar, Mi, para o 22, o slide também do DF. E daí vem, né, que essa abordagem policial, ela é entendida, ela é analisada pelos pesquisadores do DF como um ato de caça, né? É quase um ato da gente caçar o bandido, do policial caçar o bandido, o suspeito. E esse suspeito, segundo os dados, não os dados falados dos policiais, né, não seria influenciado pela raça, né, mas sim pelos territórios, o que tem essa aproximação com o Rio Grande do Sul, e pelas manchas criminais, que eles chamam lá, que seriam essas territorialidades onde existem mais crimes, então os policiais
deveriam ser destinados, né, para lá, porque elas seriam regiões mais vistas como mais perigosas, né? Mas essas regiões, a partir dos mapas trazidos na pesquisa, mostram que essas regiões, a maioria da população dessas regiões é a população negra. Então, já tem uma ideia de um policiamento direcionado para essas territorialidades de população negra. E aí o campo também mostra a existência de um perfil suspeito ideal para a polícia, não baseado somente nas atitudes ou nos territórios apontados pelas manchas criminais, mas numa seletividade racial. E eles chamam o que lá? PEBA, o nome dessa racialização da polícia, né? O PEBA, ele acaba fugindo dessa lógica, e ele é entendido pelos policiais como um indivíduo desviante, né? E aí os policiais, nas falas deles, trazem o kit PEBA. O que seria o kit PEBA? O kit PEBA é um kit para tu identificar quem seriam os suspeitos dentro da sociedade. Seria quem? Aquele jovem com a bermuda larga, o boné de aba reta, né, que são constantemente associados aos grupos de hip hop criados pela própria juventude negra, né, em vários espaços e também no DF. Mi, pode passar para mim, por favor. Então, em Minas também, os dados qualitativos, eles foram feitos com os oficiais e praças, foram 28 oficiais, especificamente foram 28 entrevistados, né? E os dados quantitativos foram super tranquilamente apresentados para o Eduardo e para o Felipe, tá? O que eles mostram, né? Que negros são desproporcionalmente sancionados em crimes contra o patrimônio e em crimes relativos a entorpecentes, enquanto não negros são desproporcionalmente sancionados em crimes de trânsito e na categoria que eles entendem como outros, tá? 2,28 de pessoas negras presas em flagrante para cada pessoa branca. 2,28 é o número de pessoas negras presas em flagrante para cada uma pessoa branca presa no ano de 2013. Já no ano de 2018, esse númerozinho aumenta para 2,61. A média de uma taxa de letalidade policial por 100 mil habitantes de que pessoas negras são 5 vezes maior o número de taxas de morte de policiais em serviços, né, em relação às pessoas brancas, em Minas Gerais. Né? O racismo institucional, novamente, ele é negado por todos os oficiais como uma prática institucional. Pode passar, amigo, por favor. Pode passar também? Mais uma. E aí a gente chega a uma parte importante da pesquisa, que é a convergência entre esses 4 campos, né? Então, o que acontece? A ideia é de que a sociedade é racista, né, pelos entrevistados, e que a polícia, se ela fosse racista, seria simplesmente porque ela está dentro da sociedade. Então, não é que a instituição é racista ou o policial em si é racista, é porque a polícia faz parte da sociedade, sendo a sociedade racista, a polícia também seria racista. Mas essa prática, inicialmente, ela é super negada, depois que a gente vai apresentando os dados quantitativos para os policiais, ou entrando um pouco mais a fundo no assunto, que vem essa constatação deles, de tipo, não, então é porque a sociedade é racista e por isso que a gente seria racista, tá? O foco e a exaltação do tirocínio policial. Isso acontece em absolutamente todos os estados, isso já vem sendo uma questão em pesquisas na área de polícia, da Brigada Militar e da Polícia Militar, né, de todo o Brasil. A prática policial ela vai ser vista, então, como uma forma de identificar os suspeitos, que vai ultrapassar a técnica dada em sala de aula, né? E ainda é ancorada na ideia da fundada suspeita, que vai tirar um possível viés pessoal ou discriminatório dessa atuação policial. Como terceiro ponto de convergência, a gente tem a ideia de existência de uma democracia racial, tá? Por mais que às vezes se identifique que a sociedade é racista, existe uma ideia muito grande no imaginário do policial, e não só do policial, se a gente for pensar da sociedade como um todo, mas é identificado também na corporação, de que o Brasil é um país com uma democracia racial e que não existe racismo, né, de nenhuma forma. Então, isso vai encobrir qualquer possibilidade de emergência de um policiamento direcionado pelo fator racial. Daí não existe debate sobre racismo, né, nenhuma reflexão sobre esse tema dentro da instituição. É negado pelos policiais e é inclusive negado pela instituição uma possibilidade de debate sobre esse tema.
Um quarto ponto de convergência é a possível racialização do agir policial, que mesmo se negado, caso existente, é um problema da sociedade, então, e não da polícia, como eu disse anteriormente. Pode passar-me para os pontos conclusivos que foram trazidos. Obrigada, por favor. Então, alguns pontos conclusivos é que existe uma tecnificação do fazer policial, principalmente identificada em São Paulo e Minas, que traz modificações do fazer policial e uma nova espécie de neutralidade do agir, sem esses marcadores sociais como influenciadores, tá? O que, na verdade, os estudos americanos vão apontando que a tecnificação, ela, na verdade, só gera novos tipos de racialização, tá? Por quê? Porque se continua mapeando mesmos tipos de crimes direcionados para a população negra e se direcionando os tipos de policiamento para esses espaços. Em relação aos dados quantitativos, é identificado fortes lacunas e faltas de informações que impediram o detalhamento no campo, né? Por exemplo, como a gente viu no Rio Grande do Sul, e uma comparação entre todos esses estados e unidades federativas que entraram na pesquisa, tá? É demonstrado, então, uma falta de rigor e de transparência na produção de indicadores estatísticos, que também já vem sendo demonstrado pelas pesquisas feitas na área de segurança pública, e que impede, novamente, a gente conseguir construir um diálogo entre os diferentes estados do Brasil e pensar essas práticas racistas a partir de dados quantitativos. O terceiro ponto é que em relação ao fazer policial, né? Existe, sim, um imaginário social racializado, estruturante da instituição policial e estruturador dessas subjetividades dos atores pertencentes a essa instituição, tá? Mesmo que negado por eles. As falas deixam isso bem claro. Um ponto 4, então, é que o marcador social raça, em relação ao marcador social raça, existe uma filtragem racial que é identificada nessa lógica institucional de funcionamento dentro dessas 4 unidades da federação. Mesmo que existam especificidades desses estados federativos, tanto de coleta de dados, como formas de entrada dentro das polícias, como os tipos de perguntas feitas, né, e tipo de entrevistas, algumas semi-estruturadas, algumas mais diretas, o perfil, assim, o campo traçado e a comparação entre todas essas entrevistas feitas está trazendo isso para a gente, né, de uma forma muito latente. E o quinto ponto, que é dos dados quantitativos e qualitativos, vai notar que existe, sim, uma criação de uma identidade criminal e uma descontinuidade do trabalho policial, né? Ou melhor, um gap entre o planejado pelos oficiais e o realizado pelos praças. Então, além disso, dentro da polícia, existe uma disputa e uma questão entre os oficiais e os praças que vai acabar atrapalhando as formas de agir da polícia e as próprias falas sobre a questão racial, né? Não existe uma continuidade entre essas falas, porque dentro da própria corporação a gente tem umas quebras de hierarquização, enfim. O discurso negra, então, uma operacionalizada cotidiana, onde a construção de violência coletiva e construtora dessas relações, gerando quase uma suspeição racializada, uma suspeição diretamente vinculada a uma identidade criminal e esse ciclo da racialização. Pode passar, Mi, por favor. Então, o que a gente viu, né, gente, para terminar aqui, para não ficar muito longo, porque eu tenho pavor de coisa longa. A criação do perfil do criminoso nato, ele vai restar subjacente ao imaginário social presente dentro e fora da instituição da Polícia Militar, né? Direcionado para a população negra, entendido através dos processos de racialização do fazer policial, que vão aparecer como marcas de um agir que pouco é questionado e sequer é problematizado pelos atores da corporação, né? As suas negativas, né, e as negativas dessas práticas parece que vão alimentando, uma vez mais, esse sistema de discriminação racial constantemente reproduzido pelos atores e balizado pelas e nas estruturas bicentenárias das instituições policiais. Pode passar, Mi, por favor. E é isso aí, muito obrigada. Depois da internet cair, sobrevivemos mais uma vez. Luli, muito obrigada pela sua apresentação. Tem muita propriedade sobre o tema, né? Faz bastante tempo que a gente está se debruçando sobre ele. Acho que era isso que até a gente conversava ali no WhatsApp antes, de que, né, é uma trajetória do mestrado que também resulta nesse projeto, nesse desenvolvimento mais amplo de uma pesquisa, que também, né, contorna seus próximos passos.
Então, realmente, parabéns. Eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre a pesquisa, né, quando a gente viajou para São Carlos, e é muito interessante ver, né, de fato, como se dá essa aproximação. Acho que o GPS que traz muito isso, da importância da pesquisa empírica, né, a pesquisa de campo, que dialoga em vários espaços, tanto através da coleta de dados quantitativos e qualitativos, como se dá essas análises, mas ali naquela reunião ficou claro para mim, né, que existem muitas especificidades, mas de fato existem marcadores que eles vão estar presentes em todas essas realidades, né, que aí vão se convergir. Então é um prazer ouvir teus resultados hoje, acho que são riquíssimos. E quero abrir, então, para caso alguém queira fazer alguma contribuição, algum questionamento para a Luísa, fiquem bem à vontade. Eu queria também, Michele, parabenizar a apresentação da Luísa. Acho que foi bem esclarecedora, né, sobre o que foi feito na pesquisa. Ficou bem dentro de um tempo também que eu acho que é razoável para esse tipo de meio, né, que a gente está utilizando, Luísa. Acho que ficou em torno de 45 minutos, ficou excelente. Em relação à pesquisa também, a Luísa chamou a atenção de um trabalho que ela e a Titi apresentamos na SBS já faz algum tempo, e esse trabalho agora está sendo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pela revista do Fórum, que deve estar saindo até o mês de agosto. Então finalmente vai estar publicado esse material, que ainda tem alguma coisa de dados da pesquisa que a gente fez com a Defensoria Pública, e que mostrava já essa questão, principalmente não tanto da questão racial, mas do aumento da violência policial, que nós fomos os primeiros, a partir daqueles dados, a identificar no contexto gaúcho, mas já extrapolando também para o contexto nacional, porque as coisas só pioraram, né? A partir de 2007 em diante, a violência policial só aumentou, né, nesse período, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, como também no Rio Grande do Sul, e aquela nossa pesquisa foi a primeira com dados empíricos que mostrou essa tendência de aumento, né, que é um fenômeno que nós temos que abordar, identificar, analisar, e que naquele artigo nós vinculamos a preocupação de legitimação dessa violência pelos governos, né? Na época, o governo Sartori, que logo após o que aconteceu ali na situação que a Luísa relatou, acabou premiando os policiais sem que houvesse o esclarecimento de tudo que aconteceu naquele episódio, né? Então, ali já se mostrava essa tendência de uma tentativa de legitimação da violência policial como forma também de apoio político, né? Então é um tema bem atual, e a Luísa, então, a partir dali foi aprofundando esse debate especificamente na temática racial, que no grupo da Goberto também discute, inclusive foi um dos entrevistados da dissertação da Luísa, e que vem também trabalhando com esse tema no mestrado em Ciências Sociais, né? Então acho que ficou muito bem colocado, muito bem apresentado. Quem tiver interesse, então, esse material vai ser publicado em breve, e eu coloquei ali nos comentários o link para a banca de TCC da Luísa, que vai ser na segunda-feira às 17 horas. Então, quem tiver interesse também vai poder ter acesso a essa apresentação, tá bem? Perfeito. Todos na Luísa. Mas alguém quer fazer alguma contribuição, algum questionamento? Luli está sendo super parabenizada ali no chat. Ai, nem vi, deixa eu ver. Luísa prestigia os seus fãs. Olha, o corretor me chamou de Lula. Amei. E eu juro que foi o corretor, não fui eu. Então, isso aí. Posso fazer um comentário, Michele? Claro, por favor. Bom, antes de mais nada, parabéns para a Luísa. Eu já tinha assistido a apresentação dela, inclusive lá na SBS em Brasília, onde ela apresentou junto com o Rodrigo e com a Titi sobre esse artigo que vai sair agora. E, enfim, eu queria um trabalho super de fôlego,